Vamos lá. Vamos seguir a análise dos atos processuais. Agora eu vou falar rapidamente com os senhores. Não tem muita coisa para falar não, mas vamos falar rapidamente sobre a citação e a intimação, né? Podemos resumir isso aí, citação e intimação, no sistema dos juizados especiais, né? Podemos resumir isso aí como os atos de comunicação processual. Os senhores vão encontrar a previsão nos artigos 18 e 19 da Lei do JEC, Lei do Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95. Depois eu trago ela aí para os senhores. Bom, algumas observações iniciais. Em primeiro lugar, quanto à citação, na verdade, quanto à citação e à intimação, vamos começar tratando as duas juntas. Lembrem os senhores que nós vimos lá em cima nos artigos 12 e 13, nós vimos ainda agora, quando da apresentação de noções gerais sobre os atos processuais, que nós temos a instrumentalidade das formas. Nós temos uma maior liberdade quanto às formas no sistema dos juizados. Por quê? Pelaquela ideia, pelo aquele norte da lei, aquele princípio da simplicidade e da informalidade. Okay? Então, os atos de comunicações processuais, eles podem ser realizados por qualquer meio idôneo. Eu mesmo ainda agora fiz menção aos senhores que eu recebi enquanto advogado uma intimação por telefone do responsável pelo expediente de um cartório do juizado. E eu poderia alegar nulidade? Não poderia. Veja, nem no sistema tradicional do CPC você poderia alegar nulidade, porque o servidor tem fé pública. Mas isso fica ainda mais evidente aqui no sistema dos juizados especiais. Então, tanto a citação quanto a intimação podem ser realizadas por qualquer meio idôneo. Só que falando especificamente sobre a citação, vamos separar a citação e depois falar da intimação. Falando especificamente sobre a citação, que está no artigo 18 da Lei do Juizado, eu quero de início falar para os senhores que não se admite a citação por edital no sistema dos juizados. Porque aí choca frontalmente, colide frontalmente, justamente com essa ideia de simplicidade, de informalidade. O procedimento da citação por edital, você tem que publicar os editais, ele é formal, formalístico, né? Mesmo que você hoje em dia publique edital na página do TJ por uma via virtual, isso depõe contra a celeridade, isso depõe contra a simplicidade e a informalidade, que são critérios orientadores do juizado. Então não se admite citação por edital no sistema dos juizados. A regra nos juizados, assim como no CPC, tirando a citação eletrônica, que ela é sempre preferencial, né? Sendo possível a citação eletrônica, ela é preferencial, mas tirando a citação eletrônica, a preferência é pelo correio, né? Então a citação se dá, vai dizer a lei, vou trazer aqui para os senhores, a citação, artigo 18, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. É a citação pelo correio, com a R, né? A RMP, aviso de recebimento em mão própria, quer dizer, tem que ser o próprio citando a receber. Agora, no Código de 73, no CPC de 73, tinha uma previsão expressa no sentido de que na pessoa jurídica, citação de pessoa jurídica, deveria se dar na pessoa do encarregado, na pessoa naquele que constasse do ato formal, do contrato social, uma função de gerência. Então, ou o diretor, o presidente, ou o diretor, ou um gerente. Se você fosse citar um banco, por exemplo, não é qualquer um que poderia receber a citação. Tinha que ser o gerente. Tinha que ser alguém incumbido de um cargo de uma função de gerência, uma função de confiança. Isso no CPC de 73. Mas quando a lei do juizado entrou em vigor,
justamente vigia o CPC de 73. Então o que a lei do juizado quis fazer de diferente? A lei do juizado, pela informalidade e pela simplicidade, ela disse que a citação considera-se válida, mesmo quando tiver uma pessoa jurídica como citanda, a citação vai se dar por válida se ela for recebida por uma pessoa que receberia qualquer tipo de correspondência. Então não precisaria ser o gerente, alguém que tem a função de confiança, de gestão da pessoa jurídica. O que acabava tornando essa exigência de que a citação se desse na pessoa que tinha um cargo de gestão, acabava tornando mais burocrático, mais difícil o ato de a realização da citação, o cumprimento do ato. Aí a lei do juizado veio para facilitar. E no inciso 2º ela prevê, a citação far-se-á, inciso 2º, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, que vai se identificar. Então você entra num grande conglomerado, tem lá a recepção, com o atendente, até mais catracas para você passar. No CPC de 73, o oficial tomava chá de cadeira lá, esperando o diretor poder recebê-lo. Se é que ia recebê-lo, ficava cozinhando. Porque não podia ser entregue a qualquer um. No CPC de 73. Não é mais assim. Mas não é mais assim, especialmente porque a lei do juizado começou a mudar essa lógica. A lei do juizado falou, não, eu trato de um sistema mais simples aqui. Eu não preciso entregar a citação, o correio não precisa entregar a citação, ou o oficial, se for o caso. Não tem que entregar a citação só para quem tem um cargo de gerência. Pode entregar para qualquer um. O mesmo cara que recebe a conta de luz, o mesmo cara que recebe o IPTU, é o cara que vai receber a citação, só identificando quem é. Então, um carimbão lá da portaria era o suficiente. É isso que o inciso 2º do 18 está trazendo. E no CPC atual, é assim também. Tá? No capítulo do CPC atual, tem um dispositivo que diz que em condomínios edilícios e em empresas, recebendo na portaria, na recepção, já é o suficiente. Ok? E inciso 3º, sendo necessário, será realizado por oficial de justiça. Ou seja, se não der certo a primeira modalidade, por correio, faz pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Independentemente de mandado. Então, ó, sou um oficial de justiça, tenho um despacho do juiz aqui mandando citar. Não precisa expedir mandado de citação. Isso é para deformalizar, para retirar exigências burocráticas e formais. Ok? Como estamos vendo hoje todos os dispositivos, trazer os parágrafos também para os senhores do artigo 18. Ó, parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, o dia e o horário para comparecimento do citando, comparecimento aonde? Na audiência, e a advertência de que, não comparecendo, serão consideradas verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. É a revelia, né? Então, o não comparecimento, já falamos sobre isso, obrigatório, que as partes devem comparecer pessoalmente, não podem ser representadas, falamos isso na aula passada. A citação deve conter essa previsão, para que a parte que não é técnica como nós, e no juizado ela pode atuar sem advogado, até 20 salários mínimos, então a lei determinou que o juiz o informe para ela. Você tem que vir pessoalmente, tirando a representação das pessoas jurídicas por prepostos, tem que se fazer presente, senão aplica-se a revelia. Isso na prática não é muito observado, não, infelizmente, mas é o que a lei prevê. Parágrafo 2º, que eu mencionei, não se fará citação por edital. E o parágrafo 3º traz algo que já tem no CPC. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação. Então, ela nem foi citado ainda, aparece no cartório. Estou sabendo que tem um processo aqui contra mim. Peraí, o cara procura, no momentinho só, assina aqui para mim, por favor. O que é isso? Precisa da ciência que você está tendo, é para você formalizar que está tendo ciência desse processo. Então, isso é a citação. A citação realizou de um modo inválido, incorreto. O cara comparece à audiência. Então não teve prejuízo nenhum. É a ideia de não há nulidade sem prejuízo, que o legislador tinha afirmado ainda agora na lei do juizado, que nós vimos, que já constava do CPC também. Né?
E tem uma disposição no CPC expressa no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a falta de ou a nulidade da citação. Quanto a, vimos a citação. A intimação está no artigo 19 da lei do GEC. E vai resumidamente dizer que pode ser realizada por qualquer meio, né? Só que na prática, as intimações não tem tanto drama, tanto problema, por quê? Porque em geral, não sempre, claro, mas em geral, na prática, as intimações são pessoais. Quer ver? Como é que nós vimos que começa o ato? Pela propositura da demanda na secretaria do juizado. E nós não vimos que, em regra, o autor sai intimado? Ele sai intimado presencialmente, ele está ali. Ou por ele ou pelo seu advogado. A intimação para o comparecimento à audiência já se deu ali. Você não precisa pedir mandado de citação. Ao protocolar a demanda, ele já sai intimado. Intimação pessoal. Aí o réu é citado, né? Citação nós acabamos de falar. O autor sai intimado para quê? Para audiência. O réu é citado para quê? Para audiência. Então o próximo ato, vou pegar aqui em cima de novo para recordar os senhores, é a audiência de conciliação. Então tivemos a petição inicial, próximo ato, audiência de conciliação. O autor sai intimado ao protocolar. O réu é citado para comparecer à audiência. E eles compareceram lá à audiência. Eles compareceram lá à audiência. A audiência foi realizada. Se teve acordo, acaba ali o processo, homologa por sentença. Se não teve acordo, vamos ter o próximo ato, que é a AIJ, audiência de instrução e julgamento. Como é que as partes vão sair intimadas de uma audiência para comparecer a outra? Pessoalmente, as partes estão ali. Elas têm que comparecer pessoalmente. Nem se admite representação como regra, né? Nós vimos. Sai intimada dali. Então não teve acordo, beleza. A AIJ vai se dar daqui a 5 meses. 3, 4, 5 meses. Na agenda do juízo. Então, em geral, na prática, as partes saem intimado pessoalmente do próximo ato. E aí vamos ver o artigo 19. Ó. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, qualquer meio idôneo, por correio, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Considerar-se-ão intimadas as partes. Parágrafo 2º. As partes devem comunicar ao juízo mudança de endereço, que é uma regra comum do CPC. Para encerrar esse tópico, e provavelmente encerrar a aula também, nas leis do juizado federal e fazendário, tem lá poucas observações quanto a isso. Só vão dizer que a citação e a intimação se dá no órgão de representação do ente público ou da autarquia, né? Nas procuradorias, de modo geral. Você não vai intimar o ente público na pessoa do governador, do presidente ou do prefeito, naturalmente. Se no sistema mais burocrático, mais formal, que é a do CPC, a intimação se dá no órgão de representação, nas procuradorias, o que tirar no juizado, que é algo mais simples, mais simplificado, né? Então nós vimos aí, meus amigos, hoje os atos processuais, noções gerais, demanda, petição inicial, citação / intimação, atos de comunicação processual. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar o procedimento tratando da AIJ, que é quando se dá a concentração dos atos processuais.